Realmente ele não renega as suas origens, que é um gaúcho de boa cepa, mas ele sabe que história, ninguém tem história como o meu clube. O meu clube ele inovou no futebol em todos os aspectos, em todos os aspectos. Vou te dizer uma, eles não contam a verdadeira história. Tem torcida no futebol por causa do Vasco. Como assim? O cara veio aqui contar, porque Flamengo tinha a charanga. Isso, a charanga já veio muito depois. Torcida no futebol. Futebol era praticado por uma elite dominante. Eram os gravatinhas, eles iam para lá, iam para ver futebol de chapéu, aquele chapéuzinho chapéu gelô, né? Chamavam de palheta. Palheta, pois é isso aí. Chapéu o de palha, palha fina. E tal, e as senhorinhas todas terno e gravata todas também. com as suas sombrinhas e tal. Futebol era isso. Futebol era isso. Aí apareceu um clube da Zona Norte de imigrantes, de portugueses e brasileiros juntos. E aí esse clube, o que ele fez? Introduziu o operário e o negro no futebol, porque negro era lixado. Aliás, clubes aqui do Rio de Janeiro, negro entrava pela porta dos fundos, não era pela porta da frente. Mas tudo bem, vida que segue. Então introduziu o negro e o operário no futebol. O negro e o operário no futebol, introduzido no futebol, começou a atrair esses torcedores. Começou a atrair essa massa, que antes não participava. Ninguém ia querer ver o senhorinho jogar lá, mas foi ver essa massa. O Lelé quer que eu corra, eu não posso contar a história do Vasco sem correr. Então, a gente tem muito mais coisa para perguntar. Tá bom, mas isso aí é fundamental, porque parece que isso aí é um discurso meu. Isso é histórico, Então, foi atraindo essa massa. Tem uma passagem e que comprova absolutamente isso. O Vasco entrou na primeira divisão do futebol, porque o Vasco nasceu de 9 meses. O Vasco não nasceu já feitinho, não. O Vasco começou lá na segunda divisão e veio para a primeira divisão e no mesmo ano foi campeão. Foi campeão. O que fizeram os senhores feudais? O que fizeram? Mandaram uma carta para o Vasco que aqueles jogadores não estavam à altura de conviver com os outros atletas que participavam do futebol. O que fez o Vasco? Se retirou da liga. Saiu. Foi campeão. O senhor Arnaldo Guinle, Fluminense, né? Não podia ser outra coisa. Junto com... mandou uma carta dizendo que o Vasco tinha que retirar os atletas que tinham sido campeões, que não estavam à altura. Aquela história. O Jorginho não podia estar convivendo hoje aqui. Aí, muito bem. Aí foram... Por causa do bonezinho, né? Por causa do estilo. Por causa da discriminação. Por causa da discriminação, por causa do estilo. Então, o que aconteceu? O Vasco saiu muito bem. Exigiram para o Vasco voltar, porque o Vasco atraía essa massa torcedora, por isso que eu falo da torcida. Exigiram que o Vasco tivesse um estádio, porque o Vasco, não havia estádios que comportassem a massa torcedora que estava seguindo esses jogadores que iam jogar. E então o Vasco construiu, em 1927, em 2 anos, o Vasco construiu o maior estádio da América do Sul. E sem Essa dinheiro, é a primeira né? história. Com sangue, suor e lágrimas. Nunca, em toda a sua história, 110 anos, nunca teve um subsídio público, nunca teve um pedaço, um palmo de terra doado. Tudo no Vasco foi comprado através dos vascaínos anônimos. Outra coisa, nunca teve mecenas no Vasco. Aliás, historicamente, estou aqui. Tem que fazer uma homenagem, como sempre. O Vasco sempre viveu de vascaínos tipo Chacrinha. Chacrinha. O Vasco não tinha mecenas, mas o que ele fazia em relação, e o que fez em relação, Vasco, Popular, etc., essas coisas é que fizeram o Vasco crescer
da maneira como cresceu. Em termos de mídia, o que o Chacrinha deu ao Vasco é mais ninguém deu. do que o que a mídia faz contra hoje, nem se compara. Então, realmente, o Vasco... Aliás, até uma boa lembrança. O Vasco podia fazer uma homenagem ao Chacrinha, ter um busto, qualquer coisa. O Chacrinha já fez as homenagens que fez. O Chacrinha tem... quer dizer, eu faço poucas homenagens no Vasco. Porque tem que ser muito merecedor da homenagem do Vasco. Mas o Chacrinha, se você for no meu gabinete, a foto que tem no meu gabinete não tem foto de mais ninguém. De mais ninguém. Tem uma foto do Chacrinha comigo. Bom, então, essa é uma homenagem maior. Presidente, você tem que dar uma